Olá, eu sou o professor Tarcísio e vamos iniciar mais um encontro em matemática para o Enem. Hoje a gente vai aplicar a ideia de fração a mais um conceito, o conceito de razão. A nossa caminhada pela proposta que a fração nos apresenta, ela começou com uma ideia que ela é muito importante, é claro. É a ideia de aplicar a fração como uma parte de um todo. Ela é uma parte de um valor unitário. Só que aí a gente caminha pelos decimais, trabalha também com valores que são maiores que a unidade. Só que hoje eu apresento para vocês algo que vai servir de pontapé inicial para um montão de coisas que vão surgir pela frente. A ideia de razão. A ideia de razão, gente, tira de nós um pouquinho o preconceito de que fração só serve para mostrar números quebrados, para mostrar valores como parte de um valor que seria o inteiro, seria o total. Nós vamos começar a entender qual é a proposta da razão. Vamos entender. Eu convido vocês a prestar atenção na imagem dessas três canetas que estão aqui na minha mão. Olha só, eu tenho uma caneta vermelha, eu tenho uma caneta azul e eu tenho uma caneta preta. Ok. Se eu contabilizar o número de canetas que estão na minha mão, claro que eu tenho 3 canetas. Mas imagine que eu peça para você comparar o número de canetas vermelhas em relação ao total, ao total de canetas que eu tenho aqui na minha mão. Opa, eu vou ter uma caneta vermelha para 3 canetas no total. Eu estou fazendo uma comparação. E essa possibilidade de comparação a gente chama de razão. Claro, ela vai ser parte de um todo, mas o sentido principal da comparação de uma razão é exatamente isso, de você ter um valor e fazer uma relação com outro conjunto, com um conjunto que ele pode estar ou não. Vou mostrar um outro exemplo. Imagine que eu tenho aqui uma caneta na mão direita, na minha direita, no caso seria a esquerda de vocês, mas eu tenho uma caneta nessa mão e eu tenho 2 canetas nessa. E eu pergunto, qual vai ser a razão entre a quantidade de canetas que está na primeira mão e a quantidade de canetas que está na segunda mão? Agora a razão é de 1 para 2 canetas. Então depende muito da construção do meu referencial. Imagine que eu tenho um conjunto, por exemplo, com várias figurinhas. Por exemplo, a primeira figurinha vai ser um quadrilátero. A segunda figurinha vai ser um quadrado, ok? A terceira figura vai ser um triângulo. A quarta figura vai ser um círculo. A quinta figura vai ser um outro triângulo. A partir daqui eu posso te fazer várias perguntas. Por exemplo, qual é a razão entre o número de figuras que eu desenhei de preto e o número de figuras que eu desenhei de vermelho? Se eu for comparar a razão das figuras que estão desenhadas de preto com as vermelhas, eu tenho 2 pretas para 3 vermelhas. Mas olha o perigo onde está. Se a minha pergunta mudar só um pouquinho, se eu disser qual é a razão entre a quantidade de figuras que eu desenhei de preto e o total de figuras que eu desenhei, aí eu já tenho 2 figuras pretas em relação a 5 figuras. E aí a nossa razão já muda, já é uma possibilidade diferente de comparação. Uma outra maneira de pensar na estrutura da razão nesse exemplo é: qual é a razão entre a quantidade de quadriláteros e a quantidade de triângulos, por exemplo? Eu tenho 2 quadriláteros para 2 triângulos. Então, a razão é 2 para 2. Que eu posso até simplificar, olha só, que vai dar 1 para 1. Tá ok? Então, eu quero que vocês entendam essa possibilidade de razão como algo relacionado à comparação. E, professor, por que razão é tão útil? Por que razão é um conceito tão importante? Eu vou te explicar com exemplos práticos do dia a dia. Olha só um exemplo super interessante. Vocês estão vendo essa TV aqui atrás? Essa TV que é chamada TV widescreen, que é uma TV parecida com muitas que estão presentes na casa dos nossos brasileiros, ela foi uma revolução na história
da tecnologia televisiva, vamos dizer assim. Ela foi uma revolução. Por quê? Não por causa do material, da tecnologia envolvida, não por causa disso, mas por causa do formato. Antes, as TVs elas eram mais quadradinhas. Elas sendo mais quadradinhas, ela tinha a imagem mais distante daquilo que as pessoas enxergavam no cinema. Isso pode ser questão do teu Enem a qualquer momento. Essas novas TVs, elas são mais, olha, compridas. Elas sendo mais compridas, elas aproximam a imagem do cinema para a tua casa. Olha que coisa interessante. E aí você vai perceber o seguinte, vem cá. As TVs antigas, elas tinham a proporção 4:3. Ou seja, a cada 4 centímetros de comprimento, elas tinham 3 de altura. É por isso que elas ficavam, inclusive, mais quadradinhas. Aquela famosa TV tubo, né? Ficavam mais quadradinhas. Eu ainda fui bem gentil aqui, eu vou aumentar um pouquinho mais para vocês entenderem o formato antigo. A nova TV, ela tem a proporção 16:9. O que isso significa? Que a cada 16 centímetros de comprimento, ela tem 9 de altura, que faz com que ela seja mais compridona e aproxime a tela da sua casa cada vez mais da imagem de cinema. Para você ver como a presença da razão, da comparação de valores é importante. Isso não significa que 16 centímetros vai ser o valor do comprimento da TV, mas significa que a razão vai ser mantida. Ou seja, a cada 16 centímetros que eu tenho de comprimento, eu vou ter 9 de altura. Isso tudo que eu quero mostrar para vocês é uma comparação, tá bom? Um outro exemplo de aplicação de razão que o Enem pode cobrar de ti. A ideia de escala, de comparar um valor no mapa com um valor na realidade. Eu tenho um valorzinho estampado no mapa, eu tenho um valorzão na realidade. Então, essa comparação é transmitida pela ideia de razão. Porcentagem é outro trabalho que a razão tem. Eu tenho um valor numa certa quantidade de elementos e eu vou comparar com um valor quando a quantidade de elementos é 100. Mas tem um conceito que eu quero chamar a atenção, até mesmo porque vamos pensar nisso na resolução de problemas, que é o conceito de densidade demográfica. Qual é a proposta da densidade demográfica? Densidade demográfica, ela relaciona a quantidade de habitantes que uma certa região tem por metro quadrado. Por exemplo, nesse estúdio eu estou super confortável porque tem um espaço gigantesco para que eu possa caminhar à vontade. Se começássemos a inserir pessoas aqui, talvez o meu conforto diminuísse um pouco. Eu ia ter que ficar um pouco mais apertado. A partir daí, o que ia acontecer? A densidade demográfica, ou seja, a quantidade de pessoas por metro quadrado, ia aumentar. E isso tudo, gente, são possibilidades de aplicar o conceito de razão. Vamos brincar com a razão no problema que eu selecionei para vocês e que vai aparecer na vossa tela. Olha só, problema proposto pelo Enem 2014, super recente. Questão número 1. Durante uma epidemia de gripe viral, o secretário de saúde de um município comprou 16 galões de álcool em gel, com 4 litros de capacidade cada um, para distribuir igualmente em recipientes para 10 escolas públicas do município. O fornecedor dispõe à venda diversos tipos de recipientes, com suas respectivas capacidades listadas. Aí você tem recipiente 1, 2, 3, 4, 5, enfim. O secretário de saúde comprará recipientes de um mesmo tipo, de modo a instalar 20 deles em cada escola, abastecidos com álcool em gel na sua capacidade máxima, de forma a utilizar todo o gel dos galões de uma só vez. Que tipo de recipiente o secretário de saúde deve comprar? Eu tenho muitos dados e a conversa eu tenho que buscar selecionar os dados corretos para resolver a questão. Vamos devagarzinho. Primeiro, o secretário ele providenciou 16 galões de álcool em gel. Cada um dos galões possui 4 litros. Então, se eu multiplico 16 por 4, significa que eu vou ter 64 litros no total de álcool em gel. Tem bastante. Só que ele quer fazer uma divisão, eu quero fazer uma comparação. É a ideia da fração, que está sempre ligada à proposta de razão. Eu quero dividir
esses 64 litros para 10 escolas. Só que cada escola vai receber, veja bem, 20 recipientes. Se são 20 recipientes em 10 escolas, eu quero dividir para quantos recipientes? 200. Por quê? 20 recipientes em 10 escolas, multiplicando, vai dar 200 recipientes. Gente, eu preciso fazer a divisão de 64 litros para 200 recipientes. Professor, o seu próprio texto, que você acabou de falar, já nos mostra qual é a operação que eu vou fazer. É a ideia da fração, é a ideia da divisão, da razão. Então, eu vou dividir 64 litros para 200 recipientes. Professor, por que essa questão está na parte de conteúdo de razão? Para que você entenda que eu posso fazer essa divisão, mas se eu simplificar, ela fica mais simples. Por exemplo, se eu simplificar por 2, ela vai ficar aqui em cima, 32, e embaixo vai ficar, veja bem, 100. Na hora da divisão de 32 por 100, a gente sabe que dividir um número por 100 é simplesmente recuar 2 casas decimais. Então, eu vou precisar de recipientes que caibam 0,32 litros. E facilmente você consegue ir lá na questão e observar que a resposta correta vai corresponder ao recipiente número 3. E o recipiente número 3 está adequadamente marcado na letra C. Fácil demais, hein? Percepção de matemática básica na tua prova do Enem. Vamos avançar. Tem mais problemas especialíssimos que eu separei para vocês. Olha o próximo problema que foi proposto, que também foi extraído da prova do Enem 2014. Essa é interessante demais, gente. Boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos, dispostos em uma formação de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. A razão entre o total de vezes que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina o seu desempenho. Vem aqui comigo para a gente entender a seguinte proposta. Ele já deu o que vai ser comparado nessa questão. O rapaz está jogando boliche. Imagine que ele jogue a bola 20 vezes e acerte 2. Opa, o desempenho do cara não foi tão bom. Foi de 2 bolas em 20 jogadas, né? 2 acertos em 20 jogadas. Então, eu tenho uma razão, eu tenho uma comparação. Vamos voltar para a questão para a gente poder fazer a análise. Olha só, continuando a leitura. Em uma disputa entre 5 jogadores, foram obtidos os seguintes resultados. E aí você tem o jogador 1, quantos pontos fez, quantas jogadas ele também apresentou. Qual desses jogadores apresentou o melhor desempenho? Qual dos jogadores teve o melhor desempenho? Será que foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto? A gente vai comparar as razões. O primeiro jogador, ele derrubou 50 vezes em 85 jogadas. Bacana? O segundo derrubou 40 vezes em 65 jogadas. O terceiro derrubou 20 vezes em 65 jogadas. O quarto derrubou 30 vezes em 40 jogadas. E o quinto derrubou 48 vezes em 90. Vamos ter aquela manha matemática? Vamos ter aquela maturidade matemática? Veja bem, eu tenho 2 frações, ou melhor, 2 razões apenas, com o mesmo denominador, que é esse que acertou 40 em 65 e esse que acertou 20 em 65. Como eu estou procurando o melhor, eu já posso eliminar esse cara que acertou 20 em 65. Porque independente dos outros, o que acertou 40 foi melhor que ele. A partir daí, gente, nós temos que fazer uma comparação entre os outros valores, mas tem que ser uma comparação muito cuidadosa. Eu tenho que ter cuidado para não colocar o carro na frente dos bois e imaginar que eu posso de cara pensar em 85 e 65 como uma unidade única. Qual é o segredo? Simplificar. Simplifique todas essas possibilidades. Por exemplo, essa de 50 e 85, se eu simplificar por 5 os 2 valores, eu vou ter 10 acertos em cima a cada 17 jogadas embaixo. Bacana? 10 a cada 17. Segundo,
40 e 65, também simplificando por 5, eu vou ter 8 acertos a cada, veja bem, 13 jogadas. É só fazer a divisão por 5. Da mesma maneira, 30 e 40 já dá para ir direto e cortar, olha, o 0 com 0. E eu vou ter 3 acertos a cada 4 jogadas. E aqui, 48 e 90, eu posso, por exemplo, simplificar por 6. Se eu simplifico por 6, 48 por 6 dá 8, e 90 dividido por 6 vai dar 15. Professor, eu já tenho possibilidade de comparar esses valores? Já. Você pode fazer essa comparação de muitas maneiras. Você pode, por exemplo, dividir o de cima pelo de baixo. É uma maneira. Você pode fazer aquela questão da comparação no sentido de proporção mesmo, é uma outra maneira. E aí você vai trabalhando com os valores. Professor, eu posso perceber, por exemplo, que o 8 é só um pouquinho mais que a metade do 15? Já o 8 aqui em comparação com o 13, ele vai ser bem mais? Pode. É isso que eu vou chamar a atenção. Olha só. Se em 15 jogadas o cara acertou 8, e aqui em 13 jogadas ele acertou 8, ele foi melhor nessa opção. Portanto, eu já posso eliminar a possibilidade de 8 em 15. Eu só tenho 3 caras na disputa. Quem vai ganhar? Agora a comparação é fácil. Eu vou começar disputando, olha só, esse e esse daqui, o primeiro e o segundo. Vamos fazer a comparação dos dois? Veja bem, 10 vezes 13 vai dar, olha só, 130. Se eu faço 17 vezes 8, vamos rascunhar aqui abaixo. 7 vezes 8 vai dar 56, sobe 5. 1 vezes 8 dá 8, com 5 dá 13. Então, esse daqui deu 136. Portanto, dos dois, por enquanto, quem foi melhor foi o segundo, porque na multiplicação dá 136. Então, só sobram dois para a gente comparar. 8 em 13 e 3 em 4. Eu estou te mostrando uma maneira de pensar isso, tem várias. Se eu comparo, veja bem, 8 vezes 4 vai dar 32. Se eu faço 13 vezes 3, vai dar 39. Então, o cara que detonou foi esse que acertou 3 bolas a cada 4 jogadas. Ele acertou 75% das jogadas. E 3 bolas a cada 4 jogadas equivale à razão inicial de 30 bolas a cada 40 jogadas, né? E nesse caso, a resposta é o jogador número 4, ou seja, letra D. Eu quero dar o pontapé inicial, quero te mostrar mais uma questão. Dá uma olhada na questão que ainda vai aparecer para ti sobre o conceito de razão. Você tem assim, cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil quilômetros quadrados de área. Veja que, por enquanto, apareceram duas grandezas, a população e também a área. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca da água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Segundo esse levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetro quadrado é, veja o segredo da questão. A chave de comando é encontrar essa tal, olha só, de densidade demográfica. Só que mesmo que você não saiba o que é densidade demográfica, ele te deu o segredo. Logo depois da chave de comando, ele diz habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, eu quero comparar a quantidade de habitantes pela quantidade de quilômetros quadrados. E é esse o desafio que eu deixo para você. Divida a quantidade de habitantes, que é de 20 milhões, pela área, que é de 800 mil quilômetros quadrados. Faça essa divisão que você vai encontrar a densidade demográfica apresentada na questão. Então, vocês viram que o conceito de razão é um conceito muito amplo. Ele é um conceito de comparação. Você tem um determinado valor, você compara com outro valor. Quando necessário, você divide esses dois números e gera a razão que a questão vai estar procurando lá na prova do Enem. Reforço o pedido
para que você continue exercitando, tá? Esses problemas que eu mostro são importantes, mas aquele problema que você busca, insiste em resolver sozinho, eles são essenciais, tá bom? Grande abraço, meus amigos, e até o nosso próximo encontro.